Será que quem estuda pelos manuais escolares consegue diferenciar a representação feita de uma África rudimentar e de outra mais avançada? Usam-se muitas fotografias de homens com uma pele relativamente escura a fazer fogo com técnicas chamadas arcaicas, para dizer que ainda hoje em África há muitas tribos que ainda usam aquele tipo de técnicas rudimentares. Da mesma maneira que, por exemplo, em relação ao Egito, que já é reconhecida como uma civilização bastante comparável à civilização ou às civilizações que estiveram na origem do que é a Europa hoje, e que são técnicas que eram já tão avançadas na altura que ainda hoje se usam. E, portanto, é muito curioso aqui ver até o uso da palavra ainda, como num caso serve para negar a possibilidade de determinadas formas de organização pudessem ser comparadas com o que nós somos, mas para o caso do Egito serve exatamente para nos aproximar. São essas diferenças de representação que motivaram a criação do projeto RAP, Raça, África e Portugal, que foi integrado nas comemorações do Ano Internacional dos Afrodescendentes. Dar a entender que não se pode entender o racismo se não falamos da história também da expansão e do colonialismo, não é? Portanto, achamos que aí um dos contributos do projeto é transmitir a ideia de que se deve explorar muito melhor a própria história do racismo nos manuais, por um lado, e sobretudo que se reflita mais sobre como o racismo tem diferentes configurações ao longo da história e que esses são legados que ainda temos hoje. Quase 3 anos depois do início, a investigação já se encontra em fase de divulgação de resultados, que está muito além dos simples manuais. Portanto, de facto, a questão que nós tentamos colocar aqui no projeto é sempre de fugir àquela tentação um pouco fácil e simplista de dizer se os manuais são ou não são racistas. Portanto, o que nós queremos tentar, no fundo, é problematizar certas narrativas sobre a história, sobre Portugal, sobre a identidade nacional e colocá-las sempre num palco mais amplo. Mostrar como é um processo muito complexo, que os manuais são talvez um objeto interessante para a análise, mas não são responsáveis pela reprodução de determinadas ideologias racistas e imaginários sobre o que é o racismo. Os manuais foram apenas um ponto de partida para uma análise mais aprofundada sobre o racismo e eurocentrismo na sociedade portuguesa. Vem criar um espaço para que esse debate exista a partir do campo da educação para um campo muito mais holístico, se assim quisermos, que é o da sociedade portuguesa em geral, onde, associada a uma glorificação e uma vangloriação da sociedade portuguesa e da identidade nacional muito baseada na questão colonial e no quanto Portugal foi pioneiro nesta questão, o racismo é um tema bastante sensível, razão pela qual nós também achamos que ele não é falado e, portanto, eu acho que vem criar um espaço de debate que não existe ou que existe de uma forma muito insípida na sociedade portuguesa. Ainda um tema sensível aos olhos dos portugueses e também mundiais, a discussão sobre o racismo está longe de estar acabada.